Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês aqui do canal, meus inscritos e minhas inscritas de todo o Brasil e do mundo. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo, como está o clima aí na sua cidade, está chovendo? Coloque aí a sua opinião. Pessoal, vídeo aí bombástico trazendo as melhores informações do dia, do mundo da política, muita reviravolta, vocês vão entender agora neste vídeo. Vou pedindo você também se inscrevendo aqui no canal, se você não é inscrito, deixe o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Erros bizarros da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes foram identificados na operação contra o Geyer e viraram chacota na internet, com base nas novas revelações que nós tivemos agora sobre essa operação da Polícia Federal, que foi deflagrada pelo ministro Alexandre de Moraes contra o deputado federal Gustavo Geyer. E são duas as principais atualizações que nós tivemos desde a deflagração da operação, que aconteceu 2 dias antes das eleições municipais. Quando essa operação aconteceu, eu fiz uma análise em vídeo lá no meu canal do YouTube, interpretando que foi sim uma interferência eleitoral direta do ministro Alexandre de Moraes no resultado das eleições. Então vamos lá entender o que foi que nós descobrimos desde então, desde que veio à tona essa operação 2 dias antes da eleição, porque você não vai acreditar no que veio à tona, no que foi descoberto, isso tudo vai surpreender você. A primeira revelação que a gente teve desde então foi uma que explodiu nas redes sociais esse final de semana e que tornou a Polícia Federal um alvo de piadas e chacotas. A Polícia Federal disse no relatório que Geyer usou verbas parlamentares antes dele ser deputado. Como assim, Deltan? Pois é, disse, é impossível. É isso mesmo, a Polícia Federal, em alguns trechos lá da representação policial, acusou Geyer de financiar atos do 8 de janeiro com dinheiro público da sua cota parlamentar, só que, como todo mundo sabe, a legislatura do Congresso só começa em fevereiro. E antes disso, o Geyer não tinha nenhum cargo público e nem era deputado. Ele só tomou posse como deputado em fevereiro. Então é simplesmente impossível que ele tenha desviado verbas parlamentares para financiar 8 de janeiro. É inacreditável que a representação da PF tenha erros e inconsistências tão infantis, tão severos, tão básicos como esse. É grotesco. A representação da PF diz o seguinte, para resumir. Ela diz que um ex-assessor do Geyer, o João Paulo de Souza Cavalcante, foi preso por supostamente ter financiado e participado do 8 de janeiro. E a partir de dados extraídos do celular dele, a Polícia Federal diz ter encontrado provas dos crimes que essa operação da Polícia Federal deflagrada contra o Geyer está agora investigando. Provas que mostrariam que o Geyer estaria envolvido nisso. A Polícia Federal disse que, com base na análise dos dados desse ex-assessor, foram verificadas condutas potencialmente ilícitas do Geyer, envolvendo desvio de recursos públicos que teriam, em tese, contribuído para movimentar e direcionar recursos em favor dos atos antidemocráticos. Só que isso é tão claramente um erro da Polícia Federal que nas 4 hipóteses criminais lá que a Polícia Federal detalha, delineia lá na sua representação, e no restante da representação que eles escrevem, eles nem falam mais de desvio de verbas públicas para financiar o 8 de janeiro. Isso é algo que eles jogam lá no comecinho do documento e depois eles simplesmente deixam no ar. Provavelmente com o objetivo de dar um migué. Vejam só, dar um migué para segurar o caso com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes está investigando atos antidemocráticos. Aí eles dão um jeito de vincular esse caso do Geyer com o Alexandre de Moraes para ficar com o Alexandre de Moraes, em vez de submeter a uma livre distribuição para um dos ministros qualquer. Então é um modo de concentrar no ministro que tem declarado guerra contra o bolsonarismo. Eu vou voltar nisso. Aí, em seguida, a PGR e o ministro Alexandre de Moraes comem com farofa esse erro da Polícia Federal, que possivelmente foi intencional, foi uma interpretação criativa, intencional. Lembre que no gabinete do Alexandre de Moraes, como vieram à tona aquelas mensagens, quando você não acha nada contra uma revista e você quer censurar, qual era a orientação que eles davam para a assessoria? Era: use a sua criatividade. Não achou nada de errado? Use a criatividade. E aí, talvez numa interpretação criativa dos fatos, que falseia os fatos, porque não tinha como ele financiar os atos do 8 de janeiro com dinheiro parlamentar quando ele nem era parlamentar,
Aí o Moraes e a PGR comem com farofa e ignoram. Para usar a expressão americana, eles turn a blind eye, né? Em homenagem ao Geyer, que é professor de inglês, eles fecham o olho, faz de conta que não vê. Com o ministro chegando a dizer na sua decisão o seguinte, eu separei aqui para ler para vocês, aspas, a Polícia Federal colheu elementos informativos do desvio de recursos públicos para a prática de atos antidemocráticos. Como assim, ministro? É realmente vergonhoso, é vexaminoso, é embaraçoso, não só para a Polícia Federal, mas também para a PGR e para o ministro Alexandre de Moraes. Tudo indica que eles estão forçando a barra para manter o caso com Alexandre de Moraes. Você lembra daquele outro erro da Polícia Federal no indiciamento do Bolsonaro no caso das joias? Quando a Polícia Federal primeiro disse que o Bolsonaro tinha desviado 25 milhões de reais em joias, informação que rodou o Brasil e o mundo, dominou as manchetes dos jornais, para depois a PF vir e dizer que tinha um errinho. O valor, na verdade, seria de 6,8 milhões de reais. E aí, não sem razão, esses erros primários e infantis da PF e do ministro Alexandre de Moraes depõem contra eles. Eles agora estão querendo enxergar atos antidemocráticos em tudo, quando o caso envolve a direita. E aí eles disseram agora que o Geyer fez algo simplesmente impossível, que ele financiou o 8 de janeiro com verbas parlamentares desviadas antes mesmo dele ser deputado. Realmente, gente, olha só, se isso for verdade, então o Geyer é um grande gênio do crime, porque ele fez o impossível e ele superou até mesmo as leis da física, as leis do espaço-tempo. Que vergonha, hein, ministro Alexandre de Moraes? E se você acha tudo isso absurdo, curte o vídeo aí para que chegue mais longe. A segunda atualização que a gente teve desde a deflagração da operação foi que a própria PGR foi contra a realização das buscas e apreensões no gabinete do Geyer lá na Câmara dos Deputados, dizendo que faltava robustez ou força para legitimar as buscas dentro do Congresso. Gente, para tudo. Se até a PGR diz que não tem robustez, não tem consistência para buscas e apreensões no Congresso, isso é, se não tem provas de que vai encontrar algo por lá, então é porque a investigação está mesmo mal das pernas. Porque a gente está falando de um PGR que é super alinhado ao Alexandre de Moraes. Ele foi indicado pelo próprio Moraes e ao Lula. Ou seja, o PGR de hoje é alguém para quem o Moraes fez lobby. O Moraes foi lá pressionar o Lula para que o PGR atual fosse indicado. Inclusive, fez isso junto com o ministro Gilmar Mendes, que foi junto com o Alexandre de Moraes pressionar o Lula para escolher o PGR Gonete. Segundo isso foi reportado aí por toda a imprensa. Aí a gente está vivendo agora uma era em que o STF está cada vez mais relativizando as prerrogativas e os direitos parlamentares. Então, o esperado diante de tudo isso, diante dessa influência do Moraes na indicação do PGR, diante dessa relativização das garantias parlamentares, seria que o ministro Alexandre de Moraes passasse por cima de todo mundo e ordenasse a busca e apreensão no gabinete do Geyer lá na Câmara, apenas para aumentar o nível de truculência da operação. Vejam o que o Gonê disse sobre a vontade do Moraes de fazer buscas nos gabinetes lá do Geyer da Câmara. Ele disse que havia risco de tensão entre os poderes diante de uma busca e apreensão no ambiente parlamentar, o que seria uma significativa interferência de um poder sobre a sede do outro poder. Isso foi o que o Gonê disse. Mas, Gonê, esse avião já decolou faz tempo. Isso daí já aconteceu, Inês é morta, esse leite já foi derramado. Interferência de um poder no outro está acontecendo dia sim, há 4 anos. O que parece mesmo é que não há uma força nas provas, pelo que a PGR disse depois, eu separei aqui para vocês. Aspas. A interferência física sobre repartições do Congresso Nacional exige robustez de uma maior magnitude na descrição dos fatos que convençam da sobrelevada relevância da medida para os fins da investigação. Isso aqui só reforça a minha análise inicial, que você encontra lá no canal do YouTube, como eu disse para você, de que nesse caso não tinha urgência, não tinha relevância, não tinha importância necessárias para que a operação da Polícia Federal fosse deflagrada 2 dias antes da eleição. Por tudo isso, gente, minha visão é de que sim, essa operação foi uma interferência política do ministro Alexandre de Moraes em cima do pleito eleitoral. E agora, olha esse absurdo que vai confirmar tudo isso. A PGR e o STF, segundo notícias do jornal O Globo, não queriam acusar ou processar o Bolsonaro antes das eleições, segundo eles, para não interferir nas eleições. Peraí, se eles não queriam interferir nas eleições, por que então que eles fizeram a busca contra o Geyer? Não faz sentido, Deltan. Mas faz sim, se você entender o que está acontecendo. Se você entender que o STF está em guerra contra o bolsonarismo.
se acusasse o Bolsonaro antes da eleição, isso ia ajudar o bolsonarismo, pela relevância que o Bolsonaro tem, pela influência que ele tem. Isso ia aumentar a indignação e a força da direita. Mas, por outro lado, fazendo uma busca contra o Geyer com fatos novos sobre uma possível corrupção, acusações de desvios de dinheiro público contra o Geyer, 2 dias antes da eleição, sem ter tempo para eles esclarecerem o que aconteceu, aí, nesse caso, eles estavam prejudicando o bolsonarismo. Então, parece que a lógica é uma só. É fazer o que faz sentido dentro da guerra contra o bolsonarismo. Quem sabe o Alexandre de Moraes ele faz uma palestra daqui a alguns meses e aí ele encampa a fala do seu coleguinha, dizendo em alto e bom tom: derrotamos o bolsonarismo. Está escancarado que é isso mesmo que eles querem, não é? E o que você tem feito contra esses absurdos? Vamos encher o Congresso de Senadores de Direita em 2026. Mas agora você pode ajudar, seguindo aí o canal, acionando o sininho, curtindo o vídeo, para que a voz da nossa indignação conjunta chegue a mais pessoas. Nós contamos com você. O TSE vai tornar Tarcísio inelegível, porque ele disse que o PCC orientou voto no Boulos. O PSOL entrou mesmo com uma ação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para deixar os dois inelegíveis, por conta da fala do Tarcísio de que foram encontrados bilhetes do PCC orientando o voto em quem? Em quem? Nele, Guilherme Boulos. E agora? O governador Tarcísio de Freitas pode ou não se tornar inelegível por conta disso? Será que o Tarcísio está sendo perseguido ou será perseguido pelo TSE? Fica aqui comigo que eu vou te explicar esse caso e quais são as potenciais consequências jurídicas dele. Lembre, é muito relevante porque se não for revertida a inelegibilidade do Bolsonaro, o Tarcísio hoje é o grande nome da direita, uma pessoa que está ambicionando, ou o grande nome que é apontado como possível sucessor de Jair Bolsonaro da direita para assumir a presidência da República. Mas antes da gente entrar e explicar esse caso, vamos assistir ao vídeo da fala especificamente do governador Tarcísio, que foi objeto de tanta controvérsia e que está sendo apontada como uma possível causa de inelegibilidade pelo Boulos e pelo PSOL. Para daí, a partir dessa fala do Tarcísio, a gente entender o que aconteceu. Roda aí pra gente, por favor, produção. Os episódios de violência lamentáveis, como que acometeu aí o candidato a prefeito de Taboão, e que a gente vai apurar, vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir, né, com a ordem. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato em que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Governador, qual é o candidato em que o PCC, através dos salves, orientava a votar? O Boulos, finge a surpresa. O defensor da bandidolatria do lado do PT e do PSOL, que quer passar a mão na cabeça de bandido como se fosse vítima da sociedade. Finge a surpresa que o PCC estava apoiando o Boulos. E pronto, gente, você acabou de ver aí. O governador Tarcísio de Freitas disse que na operação de inteligência das Forças de Segurança de São Paulo se interceptaram conversas do PCC, os chamados salves, que são orientações dessa organização criminosa para os seus membros, para os seus associados, dizendo que eles, os membros do PCC, deveriam votar em quem? Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo. E é importante eu notar aqui que o Tarcísio não disse isso do nada. Ele estava num contexto de coletiva de imprensa. Ele foi perguntado sobre o assunto, e aí ele até falou, o que mesmo? Aí alguém falou, sobre São Paulo, o que estava dizendo de São Paulo? Aí ele respondeu a pergunta, então ele não voluntariou essa informação, essa resposta, com o objetivo de interferir nas eleições. Isso está claro, foi com o objetivo de esclarecer o que havia acontecido. Depois disso, nós tivemos a velha imprensa dando um surto completo com a declaração do Tarcísio, dizendo que ele, o Tarcísio, acusou sem provas o PCC de orientar voto no Boulos. O que é, eu vou mostrar para vocês, uma mentira. Já vou mostrar por que é uma mentira.
O destaque é mentira a imprensa dizer que ele falou sem provas, né? Não é mentira o que o Tarcísio falou. O que o Tarcísio falou é verdade, ele já vai mostrar, tem provas disso. E o destaque, claro, foi o destaque da Globo News, que deu um show de surto atrás de surto no domingo com seus comentaristas dizendo que Tarcísio fez algo muito grave e fez uma declaração sem provas e que as autoridades federais em Brasília, inclusive ministros do TSE, estavam perplexos e dariam uma resposta a essa situação. Mas será que Tarcísio fez a acusação sem provas mesmo? Bom, em primeiro lugar, como a gente viu, ele estava em um contexto de coletiva de imprensa, falando de uma informação de inteligência. Então é totalmente sem sentido cobrar provas dele naquele momento. Mas se a imprensa queria provas, não precisava procurar muito longe, porque no sábado, um dia antes da eleição, o colunista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, já tinha publicado os bilhetes interceptados do PCC que mostram as indicações de votos do grupo criminoso para os membros e familiares em São Paulo. Já mostra essa orientação de voto dada pelo PCC por meio dos salves. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo interceptou pelo menos 5 comunicados do PCC em 5 presídios diferentes. As provas, portanto, existem. E o Tarcísio foi comunicado disso na função dele de governador de estado, provavelmente pelos setores de inteligência da Polícia Militar, que é subordinada ao governador, ou então pelas pessoas do sistema penitenciário. E aí eu quero perguntar para você que está aí assistindo a gente. Você viu a velha imprensa que passou o domingo inteiro dizendo que Tarcísio falou sem provas? Você viu essa velha imprensa mencionar os bilhetes que o Metrópolis publicou? Eles omitiram os bilhetes o tempo inteiro. Por quê? Ao omitir os bilhetes, eles desinformaram a população, que foi privada da informação completa e que deve ter achado que Tarcísio realmente fez uma acusação sem provas para prejudicar Boulos e interferir nas eleições. E aí, em cima desse circo midiático feito pela velha imprensa progressista, irrigada essa velha imprensa com verba publicitária do governo federal que apoia o Boulos, se tentou criar um ambiente político para tornar agora Tarcísio Nunes inelegíveis por meio dessa ação judicial apresentada logo em seguida pelo Boulos e pelo PSOL. E como não podia deixar de ser, ministros do TSE foram ouvidos em off pela velha imprensa. Alguns ministros do TSE disseram à CNN que vislumbram um quadro de possível abuso de poder político na fala do Tarcísio, porque a fala foi proferida no dia da votação e ao lado do Ricardo Nunes, que acabou reeleito, e por isso eles estimam que isso pode causar não só a cassação e a inelegibilidade de Tarcísio, mas também da própria chapa do Ricardo Nunes, que replicou a fala do Tarcísio nas redes sociais, o que esses ministros estão considerando uma fake news, na mesma linha da velha imprensa progressista. E quais foram os precedentes que esses ministros do TSE lembraram? O do Fernando Francischini, daqui do Paraná, que fez uma live contra as urnas eletrônicas no dia da eleição e foi cassado e condenado à inelegibilidade, e o caso do próprio Bolsonaro, que fez aquela reunião com embaixadores em que criticou as urnas eletrônicas. Mas afinal, o Tarcísio poderá ser punido ou não? A minha opinião é que não. E por quê? Porque há muitos motivos jurídicos para não punir Tarcísio com a cassação e com a inelegibilidade. Primeiro, como a gente viu, a informação era verdadeira, não era fake news. Assim, não dá para dizer que ele espalhou fake news e nem desinformou, o que descarta a aplicação daquele precedente trazido pelos ministros do TSE, que era o caso Francischini, em que haveria lá sim uma desinformação. Em segundo lugar, ele falou a informação dentro de uma coletiva, respondendo à pergunta de um jornalista. Então ele não trouxe a informação como um ataque eleitoral, nem um abuso dos meios de comunicação por parte de um governador. Em terceiro lugar, não há como dizer que essa fala, por si só, desequilibrou a disputa eleitoral, porque a informação já era conhecida, tinha sido divulgada pelo Metrópolis no dia anterior, e o Nunes estava muito à frente do Boulos nas pesquisas eleitorais. A projeção do resultado se confirmou no domingo apenas. E em quarto lugar, não tem como dizer também que todo o eleitorado foi impactado pela notícia, é evidente, porque essa fala aconteceu no próprio dia da votação. E eu ouso aí chutar que a maioria dos eleitores nem ficou sabendo do que o Tarcísio disse. Então, juridicamente, eu não vejo como que o Tarcísio possa ser punido por isso. Mas, como vocês sabem, o problema aqui não é jurídico, é político. E quem vai dar a última palavra é quem? É o TSE. Será que lá na frente, se o Tarcísio se consolidar como opção da direita em 2026,
Será que o TSE não vai usar esse caso como um pretexto para cortar as asinhas do Tarcísio e torná-lo inelegível? Não seria nada surpreendente, não é? Depois que o TSE cassou Bolsonaro e tornou ele inelegível, e considerando que o STF e o TSE que nós temos têm tido uma guerra contra o bolsonarismo. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Comenta aí, que a gente quer acompanhar a sua opinião e os comentários. O que você acha? O TSE vai tornar o Tarcísio inelegível? Conta aí pra gente. Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês e agora trazendo uma informação aí, né, da dança das cadeiras, né, pessoal? Lira anuncia apoio a Hugo Mota para suceder na liderança da Câmara. Na manhã desta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, divulgou publicamente o apoio ao deputado Hugo Mota para sucedê-lo na presidência da Casa. O anúncio ocorreu em Brasília, na área externa da residência oficial. Hugo Mota, pertencente ao Partido Republicanos da Paraíba, foi apresentado como o candidato que tem condições políticas para promover aí alianças dentro do Congresso. Arthur Lira enfatizou aí a habilidade de Hugo Mota em articular e dialogar com grupos diversos, destacando sua capacidade de liderar um ambiente político, muitas das vezes polarizado. Essa habilidade vem de sua experiência, abarcando 4 mandatos, enfrentando desafios complexos ao longo do tempo. Dessa forma, Hugo Mota é visto como um nome capaz aí de continuar o trabalho desenvolvido na gestão Lira. Tá aí, né, pessoal? A dança das cadeiras, presidência da Câmara e do Senado chegando, né? E o governo mexendo os pauzinhos ali para colocar os seus aliados no poder. Coloque aqui a sua opinião referente a essa informação. Pessoal, vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.